O que tem acontecido nos convênios, e a história aqui do convênio ao particular, ela vem desse questionamento assim, olha, do convênio para o particular, vou te mostrar o caminho, tá? Eu atendo a convênios que pagam somente a raspagem supra ou subgengival, ou faz supragengival boca inteira, ou subgengival, não tem mais por segmento, ou se paga por segmento, paga R$ 30 por segmento, se pagar, se não tiver glosa. E qual que é o problema? Não tem como reavaliar e sondar novamente. Em outras palavras, no convênio você não faz aquilo que é o certo, periodontalmente falando. Você não faz. Você faz aquilo que o convênio autoriza. Você faz aquilo que está podendo fazer e o paciente, por outras vezes, ele só quer fazer o que o convênio paga. Lógico que ele quer fazer só o que o convênio paga, porque ele paga o convênio. Nada é tão de graça assim. Ele tem um desconto da empresa dele, tem alguma coisa que acontece. E a gente começa a fazer uma odontologia desanimadora, porque você não tem um resultado financeiro que você imaginava que mereceria, e merece mesmo, porque a odontologia, mesmo para a pessoa mais simples do mundo, mesmo para a pessoa menos estudiosa do mundo, é um curso difícil, é muito estudo para você ser dentista. Então, se você é dentista e está me ouvindo aqui, merece sim uma remuneração por tudo que você estudou. O problema é que os convênios, eles são geridos por pessoas que não são dentistas, e os dentistas, por sua vez, não sabem fazer as contas. Mas tudo bem, mesmo que soubesse fazer a conta, ele talvez ele não conseguiria sair do convênio. Ou um outro problema é, como eu não sei cobrar, eu não aprendi a cobrar na faculdade, e como eu não sei cobrar, como eu não sei converter, como eu não sei vender, eu acabo sofrendo e eu preciso ter o paciente na cadeira, mesmo que seja pelo convênio. Quem não tem convênio tem uma outra modalidade, que é você trabalhar para grandes empresas e você ser mal remunerado por isso. Ou você vai trabalhar pelo volume, e nesse vou trabalhar pelo volume, você acaba se matando de trabalhar. Talvez trabalhar pelo volume seja uma coisa bem legal, num momento da sua vida, quando você está muito no começo, quando você precisa pegar a mão, quando você precisa ter uma equipe para te ajudar, isso é joia, maravilhoso. Mas, depois de algum momento da sua vida, que você precisa ter um tempo, é melhor sair. É possível migrar do convênio para o particular e como? A gente tem alguns problemas, como, por exemplo, o paciente não quer fazer nada fora do convênio. Se não for no convênio, ele não quer fazer, e é um problema. O dentista, por sua vez, quando ele vai fazer algum procedimento periodontal, seja profilaxia, seja manutenção preventiva, ou aquilo ali tem que estar muito justificado, que tem que ter um problema, ou o tratamento periodontal não vai acontecer, ou ele não vai rolar, ou ele é muito mal pago. Ele vai ser pago por uma quantidade ínfima. Ontem eu falei com uma dentista que fez um curso de precificação. Ótimo que ela fez um curso de precificação, porque ela não sabia cobrar. Eu fiz o MBA e o meu marido tem pós-doutorado em administração. E eu estava até conversando com ele, puxa vida, eu já aprendi tanta conta difícil, tanta conta completa e complexa, e eu estou ensinando uma conta bem básica. Mas eu estou ensinando uma conta bem básica porque eu cheguei à conclusão de que ou você aprende a fazer uma conta básica, não eu que cheguei, nós chegamos, né? Eu e meu marido. Ou você faz uma conta bem básica, ou você vai se perder. Se a sua conta for complicada o suficiente para você depender de olhar para aquela planilha para conseguir ter a resposta, talvez você esteja fazendo uma conta muito complicada. E você precisa ter essa conta na cabeça. Precisa ser uma coisa assim: quanto é a hora de sua hora clínica? Quanto é a sua hora de trabalho? Por quanto, por menos de quanto, você tem que dizer, não, não vou atender, porque assim é melhor eu ficar em casa, no sofá, sem pagar água, luz, telefone, para que você acabe não tendo que trabalhar horas demasiadas. Talvez você precise saber fazer uma conta para entender que talvez seja melhor você atender um paciente particular ao invés de 10. O problema é esse um paciente particular. Esse um paciente particular que eu vou falar. Porque se você deixar do jeito que tá, vai ficar sempre no sofrimento do que vai acontecer, do que vai fazer, do que não vai acontecer. Enfim, eu preciso dizer que se o paciente o que pode estar acontecendo é o paciente não entender o que está acontecendo de ruim no tratamento dele.
Vou falar em duas situações, tá? Começar pela situação mais básica do mundo, que é a profilaxia. Uma profilaxia que pode ser feita pelo convênio, tá tudo bem fazer pelo convênio, não tem problema nenhum, tá? É como se convênio fosse comida, convênio é marmita, tá? A marmita básica, arroz, feijão, não morre de fome. Eu não estou falando em fazer mal feito no convênio, é fazer o básico, que funciona. E tem aquilo, o problema é que, que o paciente não está sabendo que, se não tem agregação de valor no convênio, aquilo ali vira um procedimento a mais, ele não é transformado, ele não é educado, e ele entra na bola de neve do tratamento curativo, onde ele faz uma profilaxia, mas daqui a pouco ele tem cárie, daqui a pouco ele tem doença periodontal, daqui a pouco ele tem endo, daqui a pouco ele tem outro problema, e ele não está sabendo disso, porque ele está achando que aquilo que ele está recebendo no convênio é bom. É bom? É bom. Resolve? Resolve. Mas existem coisas melhores? Existem, mas ele não está sabendo e você não está oferecendo. E você precisa oferecer um algo melhor. Um algo melhor que você seja capaz de dizer para o paciente que dá para não ter problema depois. Que dá para não ter cárie mais para frente. E assim, esse é o caminho para você acabar saindo do convênio. Porque se o paciente entender isso, vai estar tudo bem. Ele vai conseguir entender que o seu tratamento é o mais certo do mundo, é super ético, e você está conseguindo oferecer uma coisa que realmente tem um diferencial na vida dele. É isso. Ah, mas o paciente não quer fazer nada além do convênio. Ah, mas o convênio só aceita de 6 em 6 meses. Que ele volte de 6 em 6 meses. Mas talvez ele possa querer um upgrade na profilaxia dele, um algo melhor, que é o que eu ensino na aula 2, uma profilaxia apaixonante. Será que ele não quer uma profilaxia apaixonante? E aqui eu vou contar o exemplo da dentista que eu conversei esses dias, que é aqui a Renata, a doutora Renata Pires. Ela não atende convênio, mas ela tem uma clínica localizada na periferia de uma grande cidade, e ela falou assim: eles têm dois tipos de profilaxia, uma profilaxia básica e uma profilaxia periodiária. Na profilaxia periodiária, isso custa mais que o dobro. Só para vocês terem uma ideia, custa R$ 400. E que ela falou assim, 95% dos pacientes aceita a profilaxia periodiária. Ah, mas por quê? Qual é a mágica que você faz? Ela fez um pequeno filme e ela mostra tudo que eu mostro na aula 2, que a gente vai explicar para o paciente, a gente vai evidenciar a placa, vai mostrar, vai corar, e que a gente vai fazer um super mega lindo polimento, o que não dá para fazer na profilaxia convencional. Mas se ele quiser fazer, a profilaxia convencional, ela custa menos que a metade da profilaxia periodiária. Quer saber o que acontece? Ela consegue mais de 90% dos pacientes querendo essa profilaxia especial periodiária. Por quê? Porque isso foi colocado para ele de uma forma que isso realmente vai ser de benefício. Porque ali na aula 2 do minicurso está a explicação de por que a gente não vai mais brigar pela higiene pelo paciente. Porque a gente vai deixar uma superfície polida, tão bem acabada, que isso vai ser apaixonante, vai ser maravilhoso, vai realmente prevenir problemas bucais, vai evitar degradação marginal, vai evitar depósitos de tecido, a gente vai enxergar onde precisa e vai conseguir deixar perfeitamente liso e limpo. Isso que a gente vai ensinar. E assim ela consegue a conversão do tratamento. Eu vou falar de uma outra situação. Uma outra situação é a situação de doença periodontal. Numa situação de doença, o convênio, ele vai pagar ele paga assim, ele paga o tratamento, desde que o auditor já consiga ver que, e ali tem doença periodontal mesmo, e faz raspagem, e a dentista estava dizendo para mim, muito chateada, porque você estuda tanto para saber que para bolsa periodontal você tem que fazer o tratamento periodontal e dentro de 6 semanas ou 40 dias tem que fazer a reavaliação do tratamento. Nossa, eu fiz uma live sobre terapia periodontal de suporte, reavaliação periodontal, dentro de 40 dias tem que ver se fechou a bolsa, se tem bolsa, se resolveu, se não resolveu, e o pobre do convênio não paga. E aí o que a gente faz? A gente faz literalmente a periodontia de enxugar gelo. Faz de conta que melhorou, o paciente faz de conta que entendeu, mas na verdade ele não está entendendo nada, porque ele é leigo, ele não é obrigado a saber. E quando ele volta, a doença não parou,
e a doença periodontal continua, e daqui a pouco aquela pério que você estava fazendo vai virar prótese. Ou no próximo retorno vai virar uma glosa. Por que o convênio glosa? Como assim fez o tratamento periodontal nesses dentes e daqui a pouco tem que fazer outro tratamento? Não resolveu o problema? Por que o convênio vai pagar 2 vezes pelo mesmo tratamento? Aí o convênio não vai querer pagar pelo mesmo tratamento. E ele glosa, e você fez o tratamento e ficou sem receber. Isso é o maior ralo de dinheiro. Teria sido melhor não sair de casa, não acender a luz do consultório, não ligar o ar-condicionado, não ter o desgaste do equipamento que depois vai dar manutenção que é caro, não puxar a energia elétrica da autoclave. Fique em casa do que você ficar no convênio que paga tão pouco, porque é um ralo de dinheiro. É melhor. Ou vai acontecer a coisa mais triste, tá? Que são os dentistas que acabam passando por outros serviços, porque ele vai acabar não perdendo dinheiro. Por exemplo, vender bolo de pote vai dar mais dinheiro que atender convênio, tá? Porque, ou dentistas habilidosos, né? Aprender a fazer sobrancelha para os outros vai dar mais dinheiro do que fazer atender periodontia no convênio, porque paga tão pouco que você vai ter uma glosa mesmo, vai ter perda. E aí que tá o problema. Ou o dentista vai começar a trabalhar até 10 horas da noite para conseguir ganhar em volume. Ganhar em volume é pro dono do convênio que não está trabalhando, que não está deixando as crianças em casa, que está começando a ter bursite, tendinite, epicondilite, e está ficando impedido de trabalhar, ou está trabalhando tomando analgésico de manhã à noite, ou é isso, não vai conseguir trabalhar. Isso não tem como continuar, tá? E é por isso que eu faço o mini curso Pério da Virada, porque é a virada. Não tem problema nenhum que existam convênios, tá? Existe o dentista recém-formado, existem pessoas que queiram, estejam motivados a atender, mas o próprio paciente já entendeu, ele já entendeu que o convênio paga pouco e ele já entendeu que é possível não criar tanta expectativa em relação a isso. Quando o paciente entra no meu consultório, ou quando ele pergunta se eu atendo convênio, eu digo que eu não atendo convênio. E eu respondo, eu não atendo convênio porque o convênio não permite que eu estude ou que eu continue estudando para te oferecer esse tratamento que talvez você goste do tratamento que eu ofereço. Essa é a melhor resposta do que eu ficar falando que a culpa é do convênio. É porque, para mim, o convênio não paga o que eu preciso para que eu continue trazendo um tratamento de excelência para você. Ele não paga. E o paciente sabe que ele paga pouco pelo convênio. Ele também quer o mais econômico para ele. Mas o mais econômico para ele é econômico para mim. E nesse, para mim, eu não consigo estudar. E é por isso que isso não tem resultado. Enfim, quando o paciente tem doença periodontal, mas o convênio só vai pagar a cada 6 meses, a gente está ferindo uma grande regra do tratamento. A gente está ferindo a ciência que diz que o tratamento periodontal só se encerra quando houver o fechamento da bolsa. E se o convênio só vai pagar de 6 em 6 meses, eu não tenho um tratamento completo. Eu tenho um tratamento pela metade. E o que você vai fazer? Você vai dizer isso para o paciente. E você vai lá na aula 2 do mini curso Pério da Virada, que vai estar disponível até segunda, vai ouvir de novo a aula 2 e vai dizer que este tratamento que o seu convênio lhe paga é insuficiente para eu devolver a sua saúde por este motivo. Pelo motivo, e conta a história do jardim. O paciente vai entender que o que ele recebe como terapêutica do convênio é insuficiente. Seria a mesma coisa do que eu ir para o convênio médico e o médico falar que tem este remédio. Mas, de verdade, este remédio não resolve tudo. E se você quiser, se eu quiser, eu preciso tomar outro remédio. Mas este remédio o convênio não cobre, mas que existe coisa melhor para minha saúde. O médico pode dizer isso? Pode, existe coisa melhor. Eu posso querer não pagar pelo segundo remédio? Posso, é direito meu. Não é uma infração. Eu posso, eu sou livre. E eu quero saber o que tem de melhor. Tem algo melhor? Tem. E a gente vai dizer para o paciente que o convênio
não resolve o seu tratamento periodontal, porque ele fere um princípio básico da terapia periodontal, que é o retorno dentro de 40 dias ou 60 dias, e que se o paciente quiser um segundo remédio, este segundo remédio é a manutenção preventiva que o convênio não lhe paga, é a reavaliação periodontal, tudo bem? E assim o paciente vai entender. E aí eu vou contar a história do que o paciente propôs então para a dentista depois que ela contou uma história semelhante a essa. E o paciente falou assim: "É o seguinte, então se o meu convênio, ele paga de 6 em 6 meses, talvez uma coisa legal seria eu pagar outro convênio, porque daí eu tenho 2 convênios. Nesses 2 convênios, um eu faço de 6 em 6 meses e o outro eu faço de 6 em 6 meses. Portanto, eu vou conseguir um benefício de 3 em 3 meses". E a dentista falou assim: "Meu senhor, pensa bem, o senhor vai pagar 2 convênios. Você está fazendo tratamento comigo, um dentista que entende da filosofia periodiária, e que então você não tem cárie, não vai ter cárie, porque eu estou cuidando de você, não tem cárie, não tem tratamento de canal, não vai colocar aparelho, não vai colocar prótese. O senhor vai pagar um outro convênio só para ter o benefício da manutenção? Faz a conta que vai ficar mais caro você ter outro convênio só pela sensação de achar que o convênio é bom do que você pagar uma outra sessão intermediária particular". E nisso ele parou e pensou e ele entendeu. Uma vez convencido, o segundo passo do que você vai conversar com o paciente é que agora você vai precisar voltar com mais frequência, tá entendendo? E não é porque eu quero, é porque a doença ou o processo saúde-doença da sua situação lhe requer. E uma vez que isso esteja entendido por parte do paciente, tá super ético e honesto. O que não está certo é que o convênio não está pagando aquilo que seria necessário para a integralidade da sua saúde. Então, já que não tem isso, existe a possibilidade de fazer um algo diferente. E esse algo diferente vai precisar de outras sessões. E que vai valer a pena que ele faça com você, dentista, que está ouvindo isso, porque a cada vez mais a gente vai orientar o paciente em situações crescentes de melhoria de saúde bucal e cada vez menos você vai ter doença bucal. Mas não tem como prevenir doença bucal com uma profilaxia de convênio. Não tem, porque não dá tempo. Dá só para fazer o básico, do básico do básico. E se ele quiser uma profilaxia periodiária, não dá tempo, porque o convênio vai pagar aquilo que é o básico. Tudo aquilo que eu ensinei na aula 2 e tem na aula 3 já, não dá para fazer. E uma vez que isso esteja entendido para o paciente, está ótimo. Uma outra coisa que dá para fazer, dependendo do convênio, se o seu convênio é muito bom, na aula 3 do minicurso periodiária, eu ensino como você vai fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico. A aula 3 está super científica e eu acabo mostrando como você vai fazer para isso encaixar dentro de tratamentos por segmentos. Afinal, já vai ser metade do tempo clínico. Metade do tempo clínico é uma autoclavagem a menos, é hora clínica a menos, é hora de cadeira que você vai colocar outro paciente, porque a gente vai otimizar e eu não inventei isso. Eu adaptei métodos e na aula 3 está super científico para fazer isso. Tá ficando claro que é possível a gente conseguir migrar de convênio para o particular? Mesmo que você não migre de repente, mas você vai migrar devagarzinho. E nesta profilaxia apaixonante que eu ensino na aula 2, você vai conseguir fazer isso com tamanha habilidade e o paciente vai ficar tão apaixonado pelo seu procedimento que um efeito colateral é que ele começa a trazer conhecidos e amigos para toda essa história. E que, uma vez que você tenha conseguido entender isso, e você começar a ter o seu primeiro paciente particular por um procedimento sensacional que você faça, sensacional, maravilhoso, apaixonante, que é a aula 1 e a aula 2, perdão, é a aula 2 e a aula 3, porque não eu ensino você a fazer as contas, você vai começar a entender
que vale a pena você não atender determinados convênios para você atender um particular, como a nossa, uma dentista que conseguiu entender isso, agregou muito valor no particular, transformou a profilaxia numa experiência agradável, que eu falo tanto, chega de ser uma coisa desagradável, desconfortável. Tem os produtos da Fórmula em Ação que durante o evento eles estão com 5% de desconto. Nesse desconto, você vai conseguir comprar outras coisas que você pode dar de presente para o paciente. E na live de precificação, tem um item de precificação que é a sensibilidade ao preço. Todo cliente se torna menos sensível ao preço quando você tem um produto único. Não tem lugar nenhum, é inédito, é novo, novo, não tem lugar nenhum, não é igual. O paciente cliente paga mais, porque não tem igual. E neste inigualável está a possibilidade de entrega de brindes inigualáveis, que não é o que tem vendendo na farmácia. Por quê? A farmácia vai vender naquele espacinho de gôndola que custa aquilo que convém à farmácia, mas não necessariamente o melhor produto de higiene bucal. O melhor produto de higiene bucal tem na Oral Box para você comprar o que você quiser, importado ou não. E aquilo você vai poder dar de brinde para o seu paciente, de bônus, caso ele feche um pacote anual, caso ele feche o tratamento com você. E ele vai ter um produto único. Por exemplo, ganhar uma pasta de dente com evidenciador de placa é o melhor presente do mundo. Ele vai valorizar. E se você ainda estiver achando, mas se eu ensinar muito a prevenção, depois eu vou morrer de fome. Vai nada, porque quanto mais nós ensinarmos sobre saúde bucal, mais ele vai valorizar. Quanto menos o paciente sabe, menos valor tudo aquilo tem. E é isso que a gente precisa mudar. Enquanto eu era professora universitária, eu não podia ficar falando de estratégias, porque eu precisava falar somente de odontologia. Na universidade, eu preciso falar somente daquilo que é da minha área de atuação. Por que eu vou falar de outra área de atuação se eu tenho outro professor da área? Que eu chamasse outro professor da área, mas não ficasse invadindo a área do outro. As coisas são muito compartimentalizadas e os professores brigam muito com a gente quando a gente invade a área do outro. Não pode dar. E aí, por isso, no mundo online, eu consigo esclarecer tudo isso. Qual o melhor convênio? Eu não sei qual é o melhor convênio. Eu sei que tem um convênio, que é o único convênio que uma dentista aluna periodiária, ela usa, porque aquilo encaixa dentro do tratamento periodontal na metade do tempo clínico, e isso paga bem. Como ela consegue fazer um tratamento na metade do tempo clínico, mesmo que você não seja especialista, isso cabe, e este é o único que ela atende. No mais, todos são particulares. O problema é glosa e unidade de procedimentos, né, super baixa. A glosa é o problema. E aí eu tenho um aluno que ele fez um curso de auditoria para convênios, e ele quis saber por que tem tanta glosa. E a questão é, na periodontia, a gente tem muito retrabalho ou um novo procedimento na mesma região. Claro, porque o próprio convênio está plantando isso. Você aceita o convênio não oferece um tratamento periodontal do jeito certo, que é tratamento periodontal, reavaliação dentro de 40 dias e manutenção. Não existe tratamento periodontal de 6 em 6 meses. Eu falo que isso é errado. É errado. Não pode cientificamente, mas o convênio só dá isso. Então, eu, dentista, estudei tanto para eu ser obrigada a aceitar isso. E se você ainda é especialista, você vira especialista para ter que engolir goela abaixo, que o convênio vai ensinar você a fazer o tratamento periodontal. Escuta, para que estudar tanto então, se o convênio está mandando em você? Então, a gente coloca para o paciente nos seguintes termos: existe outro remédio, mas o seu convênio só paga esse. Você quer comprar outro remédio ou não? Ou você quer continuar com esse que é antigo e talvez não resolva? A doença periodontal não vai resolver, porque assim não se resolve doença periodontal. Ou porque você é um dentista super ético, super honesto, e você vai honrar o seu convênio, você vai fazer 1 milhão de sessões a mais gratuitas para resolver o problema periodontal, mas o convênio não vai fazer e o seu paciente não vai voltar. Você valoriza isso, mas o seu paciente não vai voltar, porque ele não entendeu e você não tem tempo clínico para fazer isso. Ou você vai fazer um procedimento periodontal, ou você faz procedimento periodontal periodiária na metade do tempo clínico. Ou você se dobra e faz tudo aquilo e vai acabar
vai acabar fazendo caridade no consultório, o que não é ruim. O problema é, se você faz caridade, mas você não ganha dinheiro, você fica falido. E a periodontia pelos convênios são muito subvalorizadas. Subvalorizadas porque quem está na gestão do convênio não é dentista, não valoriza, e você, uma vez que você tem assinado esse contrato, você tem que honrar isso, né? Deixa eu ver. Atendo vários convênios, mas estou fazendo um trabalho, conversando com todos os pacientes, explicando que não dá mais para atender pelo convênio, e eu estou conseguindo transformar eles em particular. Olha só. E o paciente, ele confia no dentista. Então, assim, olha, parabéns, porque o paciente confia no dentista. E uma vez que você tenha feito um trabalho confiável, ele vai ficar com você. E você está sendo super honesta em dizer, não dá mais para atender pelo seu convênio. E eu não quero mais. Ponto. E, e tá fazendo um valor diferenciado para eles. Então, tá bom, tá ótimo, tá acrescentando. O problema do valor diferenciado, se esse valor diferenciado se traduz em valor baratinho, a gente não consegue fazer um outro ponto para o caminho da valorização, que é agregar valor e conseguir um valor melhor por aquilo que você merece. E tudo que eu tenho feito do Peridiária é agregar valor e os pacientes estão adorando. Nós estamos conseguindo pacientes de todas as classes sociais e é uma mentira quem fala que só o paciente classe A vai querer agregação de valor. O paciente classe A, para quem atende o paciente classe A, eu atendo, tá? A gente tem que olhar muito bem para os custos do consultório, porque é um paciente que precisa ser mimado, você precisa colocar chazinho, suquinho, lanchinho, principalmente em períodos festivos, você tem que dar o presentinho do fim do ano, você tem que dar os mimos no meio, senão ele vai embora. É um paciente que ele está sendo agradado em todos os casos. O paciente classe C, ele tem um orçamento contado, mas ele quer um tratamento bem feito, porque como o orçamento dele é contado, ele valoriza muito aquilo que é bem feito. E é por isso que eu acredito que isso funciona, né? Eu faço do convênio a minha propaganda, atendo como um particular. Daí o paciente vê o diferencial e me traz sempre um particular. Ótimo, ótimo. Também é uma estratégia bacana, tá? Porque daí você atende muito bem o particular. Não existe nem certo nem errado em todo esse caminho, mas existem possibilidades são estratégias de atendimento, né? Tive periodontite com a retração, surgiu um black triangle entre dois dentes frontais da arcada superior. São problemas simples e acessíveis de resolver. Desculpa, não tem solução. Não tem solução Black Space, só prevenção. Se você não conseguir entender o que é possível a gente fazer para a gente migrar desse problema aqui do convênio para o particular, se você não consegue fazer o paciente entender, a gente não vai conseguir sair. Porque uma das possibilidades da gente conseguir sair é conseguir entender, ter clareza dos custos, ter tão claro isso e você conseguir saber que às vezes a sua conta não fecha. Você tem a despesa do consultório e conforme a despesa do consultório, aquilo não resolve, você não consegue um custo enxuto e aquilo que o convênio está pagando não está pagando o custo da sua hora clínica. Tem uma dentista que fez as contas e ela chegou à conclusão que por menos de R$ 60 a hora não tem como fazer atendimento. E é claro que não é só os R$ 60 a hora, porque daí tem isso, tem a urgência, tem um paciente que te ligou, tem intercorrência, tem um paciente que falta, e vem aqui faz uma conta bem fácil comigo. Eu adoro contas fáceis, porque a conta fácil ela gruda na cabeça. Se você fizer um atendimento particular de uma profilaxia apaixonante por R$ 400, ou se for difícil de você conseguir fazer uma de R$ 400, como alguns dos meus alunos conseguem, tem um aluno que cobra R$ 480 para fazer uma profilaxia e os pacientes saem felizes da vida. E se você fizer duas de 200, por exemplo, e nessas duas profilaxias de R$ 200, vai dar R$ 400 por dia. Isso vai dar mais ou menos, se você tirar os feriados, você vai ter 20 dias de trabalho. Então, R$ 400 vezes 20 de trabalho vai dar R$ 8.000 por mês, só com as duas profilaxias a mais que você fez. Tá bom ou não tá? Ou não dá para sair do convênio? Agora conta,
quantos atendimentos do convênio você fez ou você tem que fazer, mais todo o paperwork que você tem, toda a papelada que você tem que preencher para encaminhar, todo o tempo que você vai gastar para conseguir organizar isso, se vale a pena. E é por isso que eu digo que existem estratégias, tá? Não estou dizendo que seja errado, mas para quem já acha que já deu e está na hora de conseguir sair do convênio, talvez seja uma boa estratégia você acabar repensando nisso, né? O paciente do convênio, possivelmente ele não vai sair do convênio, ele não vai sair. Porque às vezes é um benefício da empresa, às vezes ele já pagou muitos anos desse convênio e tem a sensação que ele não foi beneficiado o suficiente por tudo que ele pagou. E por tudo isso, talvez ele não saia mesmo. E porque o convênio só libera de 6 em 6 meses. E por conta disso, ele não vai sair. E uma vez que ele tenha entendido a importância da natureza periodontal para ele conseguir resultado, a gente vai conseguir talvez ter a migração de uma sessão de particular e uma sessão do convênio que ele não vai pagar, ele não vai deixar de pagar. E tá tudo bem assim. O importante é a gente ter saídas, oferecer uma coisa surpreendentemente boa que ele possa desejar, oferecer do tratamento periodontal básico de todos os dias, que é para todos os pacientes, uma coisa tão maravilhosa, e é maravilhosa porque eu não vou deixar você ter mais cárie, você não vai ter mais doença periodontal, você não vai ter mais black space, você não vai ter problema. Porque a gente vai conseguir fazer uma coisa maravilhosa e o paciente vai começar a chegar às conclusões de que, uau, desde que eu venho aqui, eu não tenho mais cárie. Uau, desde que eu venho aqui, eu não tenho mais doença periodontal. Uau, eu nunca mais perdi dente desde que eu comecei a frequentar aqui. E se você é ortodontista ou se conhece um ortodontista, a ortodontia, ela perde muito por não oferecer um serviço adicional de manutenção preventiva. Não é para oferecer de graça desvaloriza a minha pele, não faça isso que é uma especialidade, mas agregue isso na sua, ofereça isso como um benefício. Conte as histórias que colam na cabeça. Esse é o caminho dos tijolos de ouro. Este é o caminho para você conseguir chegar aos 10 mil reais a mais só através do método perifácil. E eu falei, se você fizer 2 profilaxias de 200 reais, só é 8 mil ao final do mês. É ou não é 10 mil reais a mais com tudo aquilo que você faz? Na aula 3, eu ensino como você vai fazer para fechar a recorrência, os pacotes anuais de tratamento periodontal. Nesse pacote anual de tratamento periodontal, a gente vai conseguir fazer com que o paciente venha sempre. E nos meses de baixo movimento, que vai ser janeiro, fevereiro e março, que sempre é, a gente vai ter os pacientes retornando, porque eles entenderam. Para de virar dentista disco furado e ficar mandando repetir de 6 em 6 meses, mandando que ele tem que voltar, que ele tem que passar fio dental. Não esquece de passar fio dental, não esquece de limpar os dentes, não esquece de escovar os dentes. O paciente não escuta mais. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz muito isso. Já dei muita orientação de higiene para as paredes. O paciente não aguenta mais. A sensação do paciente adulto é: o meu tempo é tão importante e eu preciso ir para aquela dentista para tomar uma bronca que minha higiene está ruim. Ela tá boa, eu escovo. O que a gente faz? O paciente fala que ele escova, passa o evidenciador, mostra para ele que cora. Ah, tem medo que mancha a resina. Então, vai lá na fórmula em ação e manipula um evidenciador à base de fluoresceína. Ou à base de fluoresceína brilha e não mancha. Quer usar outra coisa? Compra um evidenciador de placa caseiro, que é o corante de bolo. Corante alimentício é o que cora mais fácil, vai sair. E se corar, a sua resina precisa de polimento e repolimento. Você vai enxergar todas as reentrâncias, todas as concrescências, vai fazer a diferença para o paciente. E se a sua resina estiver muito retentiva, você tem que dizer, paciente, esse corante aqui, que é um corante de bolo, está corando a sua resina. A sua resina está áspera e conta-se, olha gente, na boca você come quente, come frio, come ácido, come doce, tudo. E isso desgasta
A gente faz manutenção do carro e não quer fazer manutenção da resina. Às vezes é importante trocar a restauração em resina, porque ela ficou áspera e a gente substitui. Pode fazer minimamente invasivo como um reparo, pode passar uma resina fluida na superfície, mas às vezes, com a nova tecnologia das resinas compostas, que eu não sou a melhor pessoa a dizer, a gente precisa trocar todo o corpo da resina, porque aquilo ali já está muito, que eu posso dizer, está muito irregular, e isso enxerga. Eu passo evidenciador de placa fortão em 100% dos meus pacientes, sem dó nem piedade. Não cora, só cora quando ela está mal polimerizada ou quando ela é muito recente. Aí o que eu faço? Faço um polimento. Tenho todas as pontas de polimento. Não vale a pena ter resultado financeiro sem que isso se traduza num grande benefício para o paciente. E um outro motivo de por que eu falo isso, porque ou eu ensino a vender saúde bucal, ou essa verba que iria para uma sessão de prevenção vai para a cerveja do fim de semana. Não quero que fique enchendo a cara de cerveja, que vira nada. É para virar saúde bucal e dente na boca. Não quero que pinta o cabelo de vermelho, cor-de-rosa, azul. É para pagar a manutenção preventiva. É melhor ter dente na boca do que ter do que cabelo cor-de-rosa. Os pacientes, eles acabam valorizando essas coisas externas e a gente acaba se virando, se dobrando e fazendo aquilo que o paciente quer, que é só aquilo que incomoda. Só esse que aparece, doutora, só esse. Ai, aqui é no fundo, não enxerga, ninguém vai ver, pode arrancar. Arranca, tem perda de dimensão vertical, tem trauma em máxima intercuspidação, migração dentária e ele começa a entrar em colapso oclusal e perder um dente atrás do outro. O primeiro dente que eu tiro é o primeiro que às vezes eu acabo perdendo em todos. É por isso que eu faço isso, porque eu quero o bem do paciente.